Hoje vamos falar sobre a função do comportamento, um conceito central dentro da análise do comportamento, e como conseguimos identificar essa função a partir da observação e da análise funcional. Definição: a função é o efeito que o comportamento tem no ambiente. É o que mantém esse comportamento acontecendo, ou seja, a consequência que reforça essa ação. Diferença entre topografia e função do comportamento. Quando observamos um comportamento, podemos descrevê-lo de duas maneiras, pela topografia ou pela função. Topografia é como o comportamento aparece. É a forma externa, visível. O que a pessoa faz? Por exemplo, gritar, bater, chorar, correr, sorrir. Função é porque o comportamento acontece. É o efeito que ele gera no ambiente. O que a pessoa está tentando conseguir, evitar ou comunicar com essa ação? A mesma topografia gritar pode ter funções completamente diferentes. E é a função, não a forma, que deve guiar nossa intervenção. Mesma topografia, diferentes funções. A criança grita para chamar atenção, função atenção social. A criança grita quando começa a lição, função fuga da demanda. A criança grita quando está sozinha, sem nenhum estímulo externo, função reforço automático. Topografias diferentes, mesma função. A criança grita quando começa a lição, função fuga da demanda. A criança finge que está com dor de barriga, função fuga da demanda. A criança rasga a folha de papel, função fuga da demanda. Quando falamos em intervenção comportamental, não basta olhar o que a pessoa está fazendo, é preciso entender por que ela está fazendo. Dois comportamentos podem parecer iguais, mas têm funções diferentes. E comportamentos diferentes podem cumprir a mesma função. Exemplo: um comportamento: a criança grita na sala de aula. Função 1: evitar uma tarefa difícil, fuga. Função 2: chamar a atenção de adultos ou colegas. Exemplo: dois comportamentos diferentes: gritar, fingir dor, rasgar a folha, todos com o mesmo objetivo: evitar a tarefa. Intervenções eficazes devem focar na função, não apenas na forma do comportamento. Entender a função é como ter um mapa, sem isso, agir é apenas tentativa e erro. Saber a função do comportamento é como ter um mapa confiável antes de agir. Sem isso, qualquer intervenção é tentativa e erro. Todo comportamento tem uma função, ou seja, uma consequência no ambiente que o mantém acontecendo. Essas funções não são aleatórias. Elas seguem uma lógica baseada no que a pessoa ganha, evita ou sente após o comportamento. Tensão social. O comportamento busca respostas de outras pessoas, elogios, broncas, olhares. Exemplo: a criança canta alto e só para quando a professora pede silêncio, mesmo a bronca reforça o comportamento. Tangível. O objetivo é conseguir algo concreto: brinquedos, alimentos, atividades. Exemplo: a criança grita até conseguir o celular dos pais. Fuga ou esquiva. O comportamento evita ou interrompe algo desagradável, tarefas difíceis, interações. Fuga: chora no meio da tarefa para sair. Esquiva: diz que está doente para não ir à escola. Reforço automático. O comportamento gera prazer ou alívio internamente, sem envolvimento de outras pessoas. Exemplo: balançar o corpo ou vocalizar sozinho. A análise funcional é uma ferramenta essencial na análise do comportamento, utilizada para compreender por que um comportamento ocorre em determinado contexto. Ela examina a relação entre o comportamento e o ambiente, considerando três elementos principais. A. Antecedente. O que aconteceu imediatamente antes do comportamento? Qual o contexto? Quem estava presente? Havia uma demanda, uma mudança, um estímulo específico. B. Comportamento. O que exatamente a pessoa fez? Descrevemos aqui a topografia do comportamento, de forma clara, observável e mensurável. C. Consequência. O que aconteceu imediatamente depois? O comportamento foi ignorado, atendido, interrompido? A pessoa obteve algo, evitou algo ou se sentiu de alguma forma? Exemplo: uma criança começa a chorar alto quando é chamada para guardar os brinquedos. A professora a libera da tarefa. A foi feita uma demanda: vamos guardar os brinquedos? B. A criança chorou intensamente.
C. A tarefa foi suspensa. Hipótese de função, fuga da demanda. Como coletamos as informações necessárias para levantar hipóteses sobre a função do comportamento? Análise funcional indireta. Baseia-se em relatos de pessoas que convivem com o indivíduo como pais, professores ou cuidadores. Ferramentas, entrevistas estruturadas e questionários. Análise funcional direta. Envolve a observação sistemática do comportamento em tempo real, no ambiente em que ele ocorre. Ferramentas, registros ABC e medidas de frequência, duração, latência e intensidade. Análise funcional experimental. É a forma mais precisa e controlada de identificar a função. Envolve testar deliberadamente diferentes condições atenção, tangível, demanda, controle e observar os efeitos sobre o comportamento. Observação no ambiente natural. Envolve acompanhar o comportamento onde ele acontece normalmente, sem alterar o ambiente, sem manipulações, apenas observando. Objetivo: identificar padrões repetitivos. Quais situações antecedem o comportamento? O que acontece imediatamente depois? Com que frequência esse comportamento ocorre? Com quem? Em quais horários? Em que ambientes? Instrumentos úteis. Planilhas de registro ABC. Checklist de comportamentos-alvo. Registros em vídeo, quando eticamente possível. Anotações sistemáticas feitas por cuidadores ou professores. Por que levantar hipóteses? Quando temos uma hipótese bem construída, podemos planejar intervenções coerentes e eficazes. Sem isso, corremos o risco de aplicar estratégias que, sem querer, reforçam o comportamento que queremos reduzir. Os comportamentos podem ter 4 funções principais. Uma atenção social ocorre para obter a atenção de outras pessoas. Intervenções incluem ensinar formas adequadas de buscar atenção e reforçar comportamentos positivos. 2. Acesso a itens ou atividades visa conseguir algo desejado. Intervenções envolvem ensinar formas apropriadas de solicitar e trabalhar a tolerância à espera. 3. Fuga ou esquiva serve para evitar ou escapar de tarefas. Intervenções sugerem aplicar demandas graduais e ensinar estratégias de enfrentamento. 4. Reforçamento automático mantido por estímulos internos. Intervenções incluem oferecer alternativas sensoriais e enriquecer o ambiente. Compreender a função do comportamento é um dos pilares fundamentais da análise do comportamento aplicada. É esse entendimento que permite ao analista intervir de maneira ética, eficaz e baseada em evidências, promovendo mudanças reais e sustentáveis no repertório do indivíduo. Ao longo desta trilha, avançaremos para os próximos passos dessa construção. Aprenderemos a mensurar comportamentos com objetividade, a avaliar preferências de forma sistemática e a estruturar programas individualizados com base nas necessidades e nas motivações específicas de cada pessoa. Essas etapas são interdependentes e complementares, e todas se sustentam sobre a base que construímos nesta aula. Agradecemos por sua dedicação até aqui e nos vemos na próxima etapa.